time, tudo bem com vocês? Iniciando o quarto episódio do nosso podcast Fala Time. E hoje, com uma presença ilustre de uma pessoa que eu já tive a oportunidade, uma amiga, em que eu já tive a oportunidade de falar 1 milhão de vezes com ela. Eu sei a história dela desde o comecinho, eu sei a história da empresa, eu sou amigo do marido dela, adoro, quase que eu falei o nome dele. Com vocês, Marcela Margato, ela que é influencer, empreendedora, mãe, que hoje vai ser isso que eu vou conversar com ela, mãe, e esposa do Renatinho, que tá com ele em todas as loucuras do Renatinho. Mar, seja bem-vinda, obrigado por aceitar de novo o meu convite de estar aqui com a gente. E ó, antes de você falar, agradecer aos nossos patrocinadores. Supermercado Pague Menos, que está com a gente e incentiva o esporte em toda a nossa região. A Care Club Piracicaba, que também mata direto lá dentro da Care Club. A Run4, tudo para sua corrida. E a Jack Lins, nosso muito obrigado a todos os patrocinadores. Mas antes de começar, a gente tem uma surpresinha para você. Coloca na tela, Miquel. Muito, muito lindo isso. Muito lindo. Aê, Marcela. Olha a Bela, a minha bicicleta, meu macaquinho. Mas já fica com o olho cheio de lágrima aqui. Muito bom. Cabelinha na garupa. E tá sendo assim mesmo, viu, Gui? Tá sendo assim, né? Tá sendo assim. Bom, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz, assim, de ser a primeira mulher aqui no podcast. Nossa primeira mulher, time aqui no nosso podcast. Nossa primeira mulher atleta. E mãe. Fiquei muito feliz mesmo com o convite. E assim, você é uma pessoa que eu admiro, a gente tem muito carinho por você. Né? Eu acho que nosso relacionamento, assim, ele tem anos, porque há anos a gente frequenta as provas da Chelsea. Eu sei de toda a dedicação que vocês têm, né? E aí a gente pôde se aproximar mais e mais agora. Então eu acho que tem muita coisa para contar. Eu acho que é um assunto muito importante e a ser falado para incentivar outras mães e mulheres na questão, não só do esporte, mas eu acho que é saúde, né? É a mesma coisa que minha mãe me fala desde pequena. Eu cresci ouvindo minha mãe falar isso. Quando a gente cuida da gente, a gente tem mais disposição para cuidar dos nossos filhos. Então, acho que foi uma das coisas mais, assim, fortes que quando eu engravidei, eu tinha isso em mente. Preciso estar bem para cuidar da minha filha, né? Já pegando o gancho, Má, eu não sei o quanto tempo foi. Eu sei te acompanho nas redes sociais. E até muito próximo a Bela nascer, você estava treinando. Sim. Como que foi isso? Assim, até quando você treinou? Você teve acompanhamento médico disso? Assim, é saudável? Conta um pouco desse processo antes da Bela nascer, né? Como que você manteve a sua rotina de treino, de esporte? Perfeito. Eu vou voltar até um pouquinho antes, né? Antes de eu engravidar. Eu sempre me cuidei, sempre pratiquei esportes, a alimentação saudável sempre foi algo muito importante dentro de casa. E quando eu conversei com o Renato, a gente decidiu, né, nos tornar pai e mãe, eu lembro muito bem que eu fui no meu nutricionista. Foi planejado. Foi planejado. A Liberinha falou planejado. Planejadíssima. Quando a gente casou, a gente falou, vamos ter um filho daqui 3 anos. Demorou 8 anos aí, né? A gente foi adiando um pouquinho. No dia a dia não é bem assim, né? Eu pergunto porque os meus 3, nenhum foi planejado. Não, a Bela foi. Legal. A Bela foi planejada. Bom, quando veio a vontade de engravidar, eu lembro que eu tava meu nutricionista, que eu quero mandar um abraço pra ele, o Tubarão, porque ele foi uma pessoa, assim, que me conscientizou muito sobre saúde, a minha saúde e a saúde dela, sabe? Eu falei, ele falou assim, a gente tá treinando, você tá firme no triatlon, sua alimentação tá muito boa, né, as vitaminas, seus exames estão muito bons. Quando você for engravidar, me avisa, porque assim, a gente vai ter que aí dosar a vitamina pra você ficar bem, as suas vitaminas, sua alimentação e também na sua gestação, porque seu filho ou sua filha vai consumir muito. Então, Gui, houve esse preparo, sabe? Eu lembro que a minha última prova eu coloquei no calendário, eu fiz o 70.3 do Ironman no Rio de Janeiro em julho,
Final de agosto eu engravidei. E eu lembro que foi a minha prova assim, mais feliz de todos do triatlon, porque o Renato não fez. Ele tava treinando pra maratona na neve que ele ia fazer no Ushuaia. E eu treinava muito sozinha. Eu treinava 3 horas pedalando na minha casa no rolo, porque eu tinha medo de sair sozinha pra pista. Só que eu imaginava assim, nossa, imagina quando eu me tornar mãe, como que vai ser? Então eu comecei a curtir a minha gestação naquele momento. Enfim, meus exames estavam muito bons, o do Renato também. Na primeira tentativa, eu engravidei. Né? Então, assim, engravidei com um peso legal, com os meus exames muito bons, o do Renato também. E foi muito fácil engravidar. Então, tudo isso, eu acho que pra quem quer se tornar mãe, começa antes. A partir do momento que eu descobri que eu tava grávida, eu procurei, lógico, a médica que me acompanhou, que é a doutora Tabata, também tem um carinho muito especial por ela. Levei os meus exames pra ela. E aí, eu falei, como que funciona agora? Sempre treinei, sempre fiz tudo, eu tenho que parar, como que funciona? A minha gravidez, minha gestação não estava de risco, fiz o primeiro ultrassom e tudo mais. Ela falou assim, olha, Má, até as 12, 13 semanas, continua treinando de maneira leve, sem elevar a frequência cardíaca, porque você já era uma pessoa atleta, você sempre treinou. É diferente de chegar uma paciente aqui no meu consultório e falar, tô grávida, posso treinar? E a pessoa nunca fez nada. Então, assim, o seu corpo está habituado, então vai fazer bem pra você, até os hormônios que você libera durante o treino vai te fazer bem. Treina com moderação, controlando a frequência cardíaca. Mas posso só apontar uma coisa? Pra turma que está assistindo ou escutando, a Má é uma atleta amadora, não é uma atleta profissional, é uma atleta da vida real. Trabalha, tem a rotina de treino como uma pessoa comum, né, Má? Sim, exato. E isso é uma pauta que eu quero trazer aqui, né? Então, Gui, com orientação médica e liberação, eu continuei treinando, né? Passaram-se, né, as 13 semanas, esses 3 meses que a gente fica, né, vai vingar, como que vai ser a gestação. Assim que viu que estava tudo bem, estava fluindo, eu estava me sentindo bem, eu até aumentei um pouco os meus treinos. Então, o que eu fiz, né, durante os 9 meses? Eu pedalava uma bike normal de academia, porque como minha bicicleta ela é TT, a posição era muito ruim por causa da barriga. Então, 2 vezes por semana eu fazia um pedalzinho girando. Eu nadei até 34 semanas, a natação fazia muito bem, me sentia muito bem na água. 34 semanas, que assim, na cabeça do homem não entra semanas, na maioria das vezes. Lá. Dá quantos meses? Você lembra? Dá 8 meses e meio, porque 36 semanas a gente já entra no 9º mês, né? Então, eu nadei até o finalzinho, que depois começou a pesar muito a barriga pra baixo, assim, me sentia desconfortável, né? Mas depois que começou a pesar a barriga, eu lembro que eu ia pro clube de campo e eu caminhava, ficava meia hora caminhando, assim, ajudava muito no inchaço, em dor nas costas, né? A única coisa que eu parei foi de correr, mas assim, porque eu tinha medo de cair. Eu até estava liberada a trotar, mas assim, falei, poxa, eu não quero correr o risco, eu acho que é um tempo passa tão rápido, né? E musculação. Fiz durante 3 vezes por semana, mantive então essas 4 atividades durante toda a minha gestação. Eu fui uma mãe muito ativa. E isso só traz um bem-estar para as mulheres, para nós, né? Porque assim, ajuda no sono, ajuda na disposição. A gente para de reclamar, porque na gravidez a gente reclama muito, é uma enxurrada de hormônio. Então isso me fez muito bem. E aliado também a uma alimentação muito saudável. Proporcionou eu estar bem durante a minha gestação, não engordar muito, né? E algo que eu tinha em mente, por mais que às vezes o sono era muito difícil dormir à noite, eu falava assim, eu preciso acordar cedo e treinar, porque eu conquistei esse hábito ao longo da minha vida. E se eu esculachar agora durante a gestação, vai ser muito difícil eu voltar. Então, todos os dias, e eu passei mal até 4 meses, acordava cedo. Passar mal do quê? De vomitar? Até 4 meses, assim, foi muito difícil. Mas passou. Mas eu, mesmo enjoada, acordava de manhã, fazia meu pré-treino, fazia minha atividade física, pra ter esse hábito, sabe? E existe uma coisa que o Tubarão também me explicou de neurogenética. Então, tudo que você faz antes, pós e durante a gestação vai pra... Eu não sei explicar assim tão cientificamente, mas vai lá... Vai passar pro bebê. Vai passar pro bebê. Quando ele praticar, ele vai lembrar de uma sensação boa, porque os pais, né, carregaram essa neurogenética durante o pré e durante a gestação. E você continuou trabalhando? Sim. E trabalhando e fazendo atividade física na gestação. Até
quanto tempo antes da Belinha nascer? Eu treinei até um dia antes dela nascer. A Bela nasceu de parto normal, né? Então, assim, aquela expectativa. Quando a gente não sabe o dia, nem a hora, o momento, gerou um pouco de ansiedade. E eu lembro de eu chegar na academia e eu encontrar a Luísa, que era uma das donas do estúdio. Ela falou assim, ela olhou com aquele barrigão de 39 semanas, ela, pelo amor de Deus, vai embora, eu não me responsabilizo se essa criança nascer aqui, né? E aí, eu estava me sentindo bem, porque eu tinha essa liberação médica. A partir do momento que você está se sentindo bem, não tem restrição. E a Bela nasceu no outro dia. E eu trabalhei também até um dia antes. Eu lembro que eu gravei um vídeo pro Dia das Mães da empresa, na quinta-feira. E sexta-feira eu entrei em trabalho de parto e ela nasceu. Que bacana. Sim. Beleza. Bela nasceu. Eu vi também pelas redes sociais que logo você já estava de volta ativa, assim, do mesmo modo em que você estava muito ativa durante a gestação, depois que ela nasceu. Quanto tempo depois você já estava ativa de novo? Olha, até eu me surpreendi, viu, Gui? A via de parto influencia muito. Então, assim, graças a Deus, minha gestação foi muito abençoada. Eu me preparei e quis o parto normal e eu consegui. Tanto que depois que nasce, a dor some, você já faz tudo sozinho, você já tem uma autonomia. Não tem um corte, não é uma cirurgia. Então, isso me fez voltar rápido. 15 dias após o nascimento da minha filha, eu voltei a treinar, voltei a correr bem de leve. Antes disso, tive um retorno na minha médica, a obstetra. Ela avaliou meu útero, avaliou como eu estava. Ela me deu alta para atividade física, devagar, moderada. Mas, assim, e eu insisti, porque é difícil, assim, sabe? A minha vida mudou, virou, assim, não foi de cabeça para baixo, mas, assim, ter um recém-nascido. Quando eu cheguei em casa no hospital, eu falei, e agora? Eu olhei pra ela e falei, o que a gente faz com essa criança aqui, né? Com o Pepe olhando a criança chorar, falei, Pepe é meu cachorro, né? Mas o que a gente conversou muito, acho que é muito importante o casal se preparar, né? E eu falava pra ele, falei assim, eu quero que você me apoie. Quando você vê que, assim, eu tenho disposição, que eu tive uma noite melhor, me apoie e me encoraje a ter a minha rotina de volta, porque é importante a Bela, ela entrar na nossa rotina. Eu não quero que ela mude o que a gente construiu até aqui. Pelo contrário, eu quero que ela cresça vendo os pais cuidando da qualidade de vida, da saúde, da alimentação, né? Então, que a gente seja um exemplo para ela. E aí eu voltei, eu lembro que eu fui pra Exalc, eu moro do lado da Exalc, fiz um trote, eu fui pra fazer um trote, eu corri 4 quilômetros. Bem devagarzinho, assim, um pace assim, quase parando, mas foi sem parar, quase morri. Assim, o fôlego não tinha, falei, nossa, vai ser muito difícil, mas eu voltei. E quais são os desafios que você está enfrentando agora, né? Quantos meses a Bela está hoje? Ela fez 3 meses sábado. 3 meses. Nesses 3 primeiros meses, como que está sendo esse conciliar a maternidade e a atividade física, a sua rotina, né? Que desafios você está passando aí e está contornando, enfim, está entendendo uma dinâmica? E é vida real, não é fácil. Vou falar aqui que é 1000 maravilhas, tanto que a Bela é uma criança muito boazinha, assim, ela dorme bem à noite, ela é calma, e eu procuro ser calma com ela, mesmo nos momentos que tá chorando, tá difícil, eu tento acalmá-la, porque eu acho que isso traz uma tranquilidade, mas não é uma boneca, não é um robô, então assim, tem noites que acorda várias vezes, acaba me cansando bastante, porque é a mãe que tem que dar o mamar, que tem que estar lá, né? Até o mês e meio, eu não consegui voltar pro trabalho, assim, eu meio que, assim, assumi a maternidade 100% mesmo, cuidar dela, me dedicar nas madrugadas, assim, aprender a amamentar. Amamentar é um desafio, é algo que eu também deixo aqui pras mamães, a gente prepara tanto o enxoval, o quarto, a chegada do bebê, a gente esquece da parte da amamentação. Então se preparem para isso, estudem isso, porque quando o bebê nasce, a fonte de alimento, de matar a sede, de desenvolvimento, de cuidar da imunidade do bebê, é o leite materno.
Então, essa é uma conscientização que todas as mães devem ter, né? E a alimentação, a hidratação, ela ajuda muito nisso também. Então, até 1 mês e meio, assim, eu me dediquei muito a ela. Depois que ela foi começando a ter uma rotina, né? A gente é muito regrado em rotina em casa, horário de dormir. Por mais, assim, que ela não é um robô, mas, assim, tentava, desde quando ela nasceu, impor isso. Ela foi melhorando no sono, eu fui entendendo os horários de amamentar, de dormir, eu consegui voltar a trabalhar. Então, com 1 mês e meio, 50 dias, eu voltei a trabalhar meio período da minha casa, do jeito que eu conseguia, pelo WhatsApp, uma reunião ou outra, às vezes eu desmarcava. E fui encaixando os treinos no momento que eu conseguia também. Não estava treinando todo dia, estava aí 3 vezes por semana, musculação, uma corridinha ali, outra aqui. Parece que quando ela fez 2 meses, virou uma chave. Ela começou a dormir muito bem, eu comecei a descansar mais. E aí, eu realmente voltei meio período para o trabalho. Então, como que tá hoje, né? Até meio-dia, eu estou 100% para minha filha, porque eu acho que é muito importante ter esse laço com a mãe, estar próxima, né? Então, cuido dela, fico 100% com ela. A partir do meio-dia eu almoço, eu tenho uma pessoa que está me ajudando 3 vezes por semana e eu voltei a trabalhar. Então eu tô indo 3 vezes por semana no escritório após o almoço, para estar com a minha equipe de novo, para retomar o ritmo, entender as coisas que estavam acontecendo enquanto eu estava fora, né? Mas assim, ela tá no peito ainda, então deu as 3 horinhas, eu vou lá. Mas tem um bercinho portátil na minha sala, então ela fica lá com a babá. Deu o horário dela, dou mamar, dou uma atenção pra ela e volto a trabalhar. Então eu tô levando assim. E como ela acorda mais ou menos 5h30, 6 horas, ela acordou, dei mamar e vou treinar. Como eu tenho um rolo, um rolo smart em casa, então é muito fácil eu pedalar. Meu prédio também tem uma esteira na academia, então eu desço rapidinho treinar. Assim, meus treinos não passam de 1 hora, né? Agora que tá começando um longão. Eu coloquei uma cerejinha do bolo, aí eu vou contar mais tarde. Vou contar uma história. Eu tava na minha sala, aí abri o Instagram da Chelsea, aí vi lá, presença confirmada, na corrida turística. Eu já saí, levantei, fui na sala do marketing e falei, viu, postaram que a Má vai estar na corrida turística aqui. Ela, acabou de ter nenê, vocês falaram com ela? Não, Gui, eu falei com ela vai correr. Ela vai correr. Eu falei, nossa, que legal. O que te motivou a voltar? A Bela tinha 1 mês. A Bela tinha 1 mês, né? Fiz uma prova de 5,5 km aí. Não, e eu te vi lá, você, super feliz ali, correu rapidinho e foi embora, né? Né? E foi embora. E aí foi difícil, porque o Renato é meio político, ele quer conversar com todo mundo. Pós-prova, todo mundo, né? O que te motivou a ir pra prova? Tá lá no meio da galera, a sentir aquela energia da corrida? Eu tava com muitas saudades de sentir essa adrenalina. Eu sempre fui movida a desafios. Né? Eu acho que quando a gente se inscreve para uma prova, independente da distância, você assina um contrato aí que você precisa se dedicar, porque assim, o triatlo me ensinou isso. Se você não treina uma prova de triatlo, você vai sofrer muito na hora. Então você tem uma motivação a mais para cumprir a planilha de treino. E me inscrever para a prova para corrida turística, 5,5 km, coisa que para mim 1 ano atrás era assim... Tranquilo. Foi um desafio e tanto. Foi difícil, foi sofrido, sabe? Então, pra mim, foi um mega desafio. E eu falei, poxa, Bela, acabou de nascer. Vamos ver se esse desafio encaixa na minha nova rotina como mãe. E se eu tenho a mesma motivação e disciplina de antes. Então, eu quis me testar. E deu certo. Deu certo, assim... A sensação durante a corrida de estar... E o Rê correu do meu lado, meu marido, né? Assim, então, eu também sou muito grata ao apoio dele. Ele fez questão de correr do meu lado. Ele ficou emocionado uma hora de... Ele falou pra mim, que mãe que você é e que esposa. Você tá aqui correndo... Pra mim, é a maior felicidade te ver, assim, voltar pro esporte, né? Tão rápido, assim. Então... Foi um desafio enorme pra mim. Acho que não existe distância, sabe? O que existe, assim, é um processo, uma trajetória onde você ganha performance aos poucos. Foi isso que me motivou. Foi me inscrever para eu ter foco, sabe? E aí ligou uma chavinha. Sabe o que eu fiz segunda-feira? Pós-corrida? Eu me inscrevi para uma ultra em outubro.
Só que assim, é uma ultra, a Bertioga Maresias. Legal. O Rê vai fazer sozinho. Os 75 quilômetros. 75 eu vou fazer em 3, então vai dar uma média de 25 cada um. Mas assim, pra mim já tô um mega desafio, porque eu acabei de voltar a treinar, né? E você acredita que isso, pô, eu me inscrevi na prova, isso te traz ânimo, responsabilidade pra acordar de manhã e treinar? Muita, muita. Eu falo que quando a gente torna público um desafio, também te traz essa responsabilidade. Eu comecei a motivar tantas pessoas, tantas mães, postar o meu retorno no esporte, que eu senti que eu quebrei uma barreira de eu não consigo, agora não é hora, eu engordei, eu tô desanimada, meu filho dá trabalho. Eu passo por tudo isso. Minha filha não é o relógio, não é a boneca, né? Mas eu falei aqui pro Gui antes de começar o nosso bate-papo, a minha mãe me ensinou isso. Pro seu filho estar bem, você precisa estar bem. Então eu entendo que cuidar de mim é cuidar da Bela. E ter o meu momento é viver um pouco do que eu era no passado, do que eu era antes de engravidar. E isso faz você se sentir uma mulher forte, uma mulher empoderada. Por isso que eu fiz questão de me inscrever eu me inscrevi nessa prova e num triatlon olímpico em dezembro também, porque o meu sonho é atravessar a linha de chegada e pegar ela no colo. Demais. Então eu quero vivenciar isso, mas é isso, Gui, assim, é um momento que eu tenho pra mim, de prazer, e que eu me sinto eu, porque a maternidade você renasce uma nova pessoa. Só que você não pode deixar morrer quem você era no passado, porque mexe muito com a cabeça, a parte hormonal. Os 2 primeiros meses eu não saí de casa e eu via todo mundo seguindo a vida e a minha vida lá. Um bebê recém-nascido, mamar. Eu tomei cuidado até o Renato chegava em casa do trabalho, eu tava maquiada de roupa. Ele falou assim, foi aonde? Eu falei, em nenhum lugar. Mas eu preciso me arrumar, porque eu sempre me arrumei, sempre passei maquiagem. Não é porque eu tô aqui com ela que eu vou ficar de pijama e largada. Né? E isso ajudou na minha autoestima. Deixa eu só pegar um gancho no que a Má falou, de tornar o desafio público. Eu falei isso quando a gente começou o desafio dos 90 dias sem açúcar, pra galera que tá lá dentro do grupo. Falei, time, primeira coisa, postem avisando, contem pra todo mundo que vocês estão nesse desafio de ficar 90 dias sem açúcar, porque isso vai ajudar, isso vai ancorar a você conseguir terminar. Então você tem uma meta, essa meta é pública, então isso faz com que você se amarre um pouco mais a conquistar ela. Então é muito importante, você está com um desafio, você vai se inscrever para uma prova, não precisa guardar segredo, conta. E fica contando todo dia o processo, que além de vai ancorar, você vai motivar outras pessoas que estão vendo e vai falar assim, nossa, pô, a Má acabou de ter nenê, e tá escutando agora, acabou de se inscrever para uma ultra. E às vezes você tá aí na sua casa, seu filho já tá com 15 anos e você não voltou ainda. Então, pô, vamos lá, né? Mas que conselho você daria? Porque hoje você tem autoridade para falar, você tá passando pelo processo, 3 meses da Belinha, pra mãe que tá ou acabou de ter o nenê, ou já tem o nenê, ou já tem a criança dentro de casa, e ela quer iniciar a atividade física, ou ela quer voltar. Que conselho você daria para ela? Primeiro ponto é colocar uma meta. É saber o que você quer. Você quer mudar os seus hábitos? Você quer emagrecer? Você quer voltar para a atividade física? Estipule um tempo. Porque é uma meta, Gui? Porque se a gente não se propõe a fazer algo, não sabe aonde quer chegar, é muito fácil se perder no caminho. E eu vou apelar um pouquinho mais. Coloque uma meta que seja desafiadora, porque tudo que você conquista fácil, você abandona rápido. Quando você conquista algo no suor, que foi difícil, mas você conquistou, isso vira um hábito, isso vira permanente. O triatlo me ensinou muito sobre isso. Então, coloca uma meta de cuidar de você, seja, poxa, quero iniciar na corrida, se inscreve para uma prova.
procura também por orientação. Eu acho que a orientação ela ajuda muito. Quando, mais uma vez, trazendo para a próxima prova que eu vou fazer uma ultra, né, de revezamento com 3 pessoas. A primeira coisa foi avisar os meus treinadores em que eles colocaram uma planilha de treino, um planejamento para eu chegar e conseguir cumprir a ultra. Essa planilha me faz ter saber o que fazer. É acordar, eu sei o que eu vou treinar hoje, eu não tô perdida, então isso ajuda muito. E procure por um nutricionista para poder te orientar na sua alimentação. É fundamental, principalmente para você que é mãe e que acabou de nascer, porque uma das principais dúvidas que eu tive quando a Bela nasceu você não tem um horário certo. Você acorda de madrugada, acorda o horário que o bebê chora. Mas o que eu como agora? Que horas que eu me alimento? Quanto de água eu devo ingerir? Que vitaminas que eu devo consumir? Isso eu me questionava o tempo todo. Eu procurei por uma orientação. E eu senti que essa orientação fez total diferença, porque comer bem me faz ter disposição. Aí muda, eu não fico com aquela cara de cansada, eu não fico gripada, eu não fico doente, porque eu estou me alimentando de maneira correta. Ao contrário do que muitas mães falam, poxa, eu engordei, para de comer porque quer emagrecer na raça. Não tá certo, né? É importante você saber o que você tá comendo, que horas, se faz exames, como que tá seus hormônios, né? Tá certo, você precisa regular, porque muitas das vezes a gente tá com fraqueza, tá cansado, mas é falta de ferro, é falta de vitamina B12. E a partir do momento que você põe isso pra dentro do organismo, parece que você liga você na tomada. Dá o up. Dá o up. Então, é o que eu oriento, assim, as mães que vêm falar comigo. Nossa, você tem muita disposição. Gente, mas eu tô comendo certo, eu tomo acho que 17 cápsulas na hora que eu acordo de vitamina. Não precisa chegar nesse nível, assim, é porque eu gosto, eu quero me cuidar. Mas isso faz diferença. E faz diferença também na saúde da Bela. Eu vejo, assim, que ela é uma bebê muito desenvolvida, sabe? Pelo tempo que ela tá de falar, de apresentar sinais de reflexo. E a médica dela fala pra mim, isso é reflexo da sua alimentação. Vou aproveitar que a Má falou de meta para ajudar as mamães e também os papais, que às vezes o pai acaba entrando na vibe ali de respeitar a mãe e não vai fazer atividade física, não coloca uma meta, né? Momento do pod que a gente vai falar de corrida. Corrida São Vicente o Açaí Night Run. Funciona assim, não pode. Você escolhe uma porcentagem de desconto que a gente vai dar para quem está assistindo ou escutando o podcast para essa prova. E essa prova vai rolar um sábado à noite em outubro. Que data que é mesmo? 25 de outubro? Ou 26? 28? 28. Vamos conferir. Confere aí. 28 de outubro. Se não for, é final, último sábado de outubro, time. Um sábado à noite que é mais tranquilo para você se coordenar ali com o neném, com a família para ir junto, assistir. É uma prova super bacana, noturna e americana. Você fala a porcentagem de desconto que a gente vai dar para quem tá assistindo. Dia 26 de outubro. Dia 26 de outubro. Nossa, eu tenho uma liberdade de... Você tem uma liberdade, Ai, meu Deus, que responsabilidade. Bom... Você não fica olhando pra mim. Ai, meu Deus, que responsabilidade, ó. Você escolhe. Vamos partir pra 50% aí? 50% a mais das boazinhas. Das boazinhas com vocês que estão escutando. Tem que valorizar a corrida na hora. Tem que valorizar. E essa é pras mamães. Essa é pras e pros mamães. papais. Na verdade, assim, é pra quem estiver escutando primeiro, quem estiver assistindo primeiro, vai valer. São quantas, Miki, vão ser de... Gente, a Mari não tá aqui com a gente hoje, que a Mari foi representar a gente num compromisso em São Paulo e saiu desses 50%. Vai, Miki, tá nas suas costas hoje. E 3. Aí, mamães, aproveitem, hein? Tem que estar assistindo mesmo. Tem que 3. As 3 primeiras pessoas. Qual que vai ser o cupom? Mamargato. Mamargato. O que você falou aí, Rô? Você queria mais? Ele vai correr também? Ó, então as 3 primeiras pessoas que utilizaram o cupom MAMARGATO na corrida São Vicente ou Açaí Night Run vão ter 50% de desconto. Valendo. Fechou? Aí sim, hein? Ó, pegando o gancho de novo, de alimentação, eu tenho uma história. Eu tenho 3 filhos. O meu primeiro filho, Davi, que nasceu em 2016,
eu e a Pri, minha esposa, a gente não tinha uma rotina de alimentação saudável. Então, o Davi, ele tá no desafio dos 90 dias, entrou por livre escolha dele. Ele é chocolatra. Mas a gente tava numa época de alimentação muito errada quando ele nasceu. A gente comia muito errado. O Arthur e a Laura já pegaram uma fase minha e da Pri, da gente comendo, super bem. Assim, alimentação muito top mesmo que a gente tava. E a gente segue até hoje. O Davi, ele ama doce. O Arthur e a Laura amam fruta, amam verdura, comem de tudo. O Davi já tem um pouco mais de restrição alimentar. Ele quis entrar, a gente contou que eu e a Pri, a gente ia fazer o desafio dos 90 dias, tal. Quem quisesse entrar, entrava, os 3 entraram. A Laura já comeu um bolo no dia dos avós na escola, daí ela descobriu que bolo de cenoura tem açúcar. Aí ela resolveu ficar um dia a mais. Né? A cabeça tá dentro. Ela vai ficar 91 dias, o Davi e o Arthur seguem no desafio junto com a gente. Os 3 filhos fazendo. Não, e tá super engraçado hoje. Tudo que eles vão comer, eles perguntam, pô, isso tem açúcar? Né? Eles estão... Olha como que conscientiza. E assim, é a questão do exemplo. É uma coisa que você falou de como você e o Rê estão se alimentando, por mais que seja, Gui, mas é nenê. Pô, não sabe nada ainda. Mas, acho que vem do leite, vem de tudo, da rotina ali do casal, passa para a criança. É inacreditável. Eu tenho 3 exemplos dentro de casa. Isso é um exemplo, com certeza. Eu falo pra Bela, na hora que eu vou dar a hora do TT, né? Falo, filha, esse leite aqui é power, cheio de proteína, creatina, BCAA, ômega 3, vitamina D. E você sabe que influencia tanto que ela não teve cólica. A médica, a pediatra, ela tem certeza, assim, que é devido à minha alimentação. Ela teve um pouco de disquesia, aquele intestininho que demora pra funcionar, mas eu lembro que eu fiz o enxoval dela nos Estados Unidos e eu trouxe o Colic Calm, que é todo mundo fala desse remédio. E eu usei uma vez. Nossa, que benção. Sim, e eu dou graças a Deus, porque eu não queria nem ter usado, sabe? Mas é devido à alimentação. Então, é mais um motivo para você que é mãe e não voltou para atividade física ainda, não está se alimentando direito. Lembra da cólica? Que a cólica, para quem tem nenê, assim, é uma fase muito complicada, porque o nenê chora. Eu não sei falar o que é isso, de verdade. Nossa, assim, é muito complicado mesmo, porque o nenê chora, você não sabe o que fazer, e vai tentando descobrir ali a sua alimentação. Você se ajuda ajudando seu filho se alimentando direito. E eu lembro que assim que ela nasceu, tinha uma semana que ela nasceu, eu fiz um retorno no Tubarão e eu falei, o que dá cólica na criança? Aí ele falou assim, é difícil descobrir cada bebê é um, mas esses alimentos ajudam, né? Então acidez, cebola, feijão, que dá gases, enfim. Então eu evitei tudo isso e deixei minha alimentação mais limpa ainda, assim, eu não sei falar o que é um bebê com cólica, de verdade, mas assim, eu falo com orgulho, e não é pra quem sofreu com isso desmotivar, é pelo contrário, pra você ver o quanto isso influencia na saúde dos nossos filhos. E pra quem tá passando por isso agora, quem uma dica. Quem tá passando ou vai, né, tá ou se vai preparando, capricha na alimentação, até hoje tô amamentando, não consumo açúcar, cafeína, refrigerante nunca consumi, chocolate, nada. Eu tô segurando mesmo por ela. Legal, você acredita assim, ó. Você acredita, quando a mãe ganha o nenê, o pai normalmente fica um tempo ali, mas o pai volta já à rotina de uma maneira mais rápida do que a mãe. Você acha que a atividade física traz também um apoio mental para passar por essa fase em que talvez se sinta mais sozinha? Você comentou que, eu olhava ali no Instagram, todo mundo seguindo a vida e eu aqui, né? Você acha que a atividade física te ajudou? Sim. Nessa parte mental também? Ajudou eu quanto ajuda e tem ajudado o Renato. Que eu falo assim, que é um paizão que eu me surpreendi, assim, sabe? Nasceu uma mãe, mas nasceu um pai. Eu lembro que o primeiro dia que eu fui correr, né, com 15 dias pós-parto, eu fui pra Exalc, eu chorei. Eu respirava, assim, o ar. Eu chorei, assim, de uma liberdade de ter saído de casa e fazer uma coisa que eu amo.
porque é um momento que eu me conectei comigo mesma, assim, sabe? Que eu coloquei pra fora, às vezes, aquele monte de sentimento, aquele cansaço, tudo que eu vivi. E muitas das vezes eu tô sem vontade, mas eu vou. Eu vou porque eu sei que o que a gente libera depois, faz bem. Né? Hoje é um exemplo. A Bela é uma criança que dorme muito bem à noite. Ela dorme 7 horas seguidas, 6 horas seguidas, assim. Então eu descanso. Ela dormiu, eu dormi. Mas ela tomou vacininha ontem, então deu 3 da manhã, ela foi acordando de hora em hora. Daí 6 horas eu levantei, dei uma mamá pra ela, eu tinha um intervalado de bike pra fazer. De um lado falava assim, viu, você não dormiu à noite. Hoje não. Mas do outro lado eu pensava, eu não tava exausta, não tava cansada numa exaustão, porque a gente tem que respeitar isso também, né? Eu tava me sentindo bem, já tava acordado, o Renato tinha saído pra treinar. Minha bike tava em casa e ela tava dormindo. E coloquei roupa, fiz meu pré-treino, subi na bike, fiz um intervalado de bike. Então, assim, acabou. Eu lembro que o relógio apitou que acabou o treino, ela chorou na babá eletrônica. Eu falei, filha, você acertou até o horário que acabou meu treino. Mas, assim, isso acorda, né? Me faz bem, porque foi um momento meu. Eu já não dormi bem à noite, eu vou ficar aqui naquela nhaca. Né? Graças a Deus eu tive esse treino e eu fiz. Você comentou do Rê, né? Que tá sendo um paizão. Normalmente, assim, quando os amigos meus estão grávidos, mas Gui, o que eu faço com o nenê, né? Depois que nascer, né? Pra onde eu vou? Eu costumo falar assim, o seu foco é na mãe. Você precisa dar o suporte pra mãe. Porque o nenê, o bebê, ele é 100% a mãe. Sim. O pai vai conseguir ajudar a trocar alguma coisa assim, ficar ali, mas o suporte é a mãe. Então, isso que o Rê fez de te incentivar a voltar, vai lá, ele tá com a Bela pra você treinar, tudo isso eu vejo que é o papel do pai logo ali que o nenê nasce. Você vê que é isso mesmo, assim, faz essa diferença o pai ser presente para a mãe? Sim, faz muita diferença, porque quando você tá grávida, quando eu tava grávida, todo mundo me elogiava, eu era o centro das atenções. A Bela nasceu, tem gente que vê ela e não fala nem oi pra mim, né? A gente fica orgulhosa, mas a mãe é esquecida. Só que a mãe também é a pessoa que mais se doa pra maternidade. E o apoio do marido, do pai, é essencial. O Rei, ele tem um hábito de me elogiar, falando que eu tô bonita, falando, nossa, como você tá voltando rápido. Quantas vezes, assim, a gente combina. Falei, Rei, eu tô dando mamar agora, faz arrotar porque eu já vou treinar, porque logo ela vai querer. Então, assim, a gente vai se intercalando, se revezando. E ele me apoia muito, sabe? E uma coisa que eu quero deixar para as mamães também, confiem nos pais, né? Porque muita mãe tem medo que o pai não vai conseguir cuidar, que o pai não vai saber trocar, que o bebê vai chorar. Se você não deixar, ele não vai saber. Ele nunca vai fazer igual você. O Renato nunca vai cuidar da Bela do jeitinho que eu cuido nos detalhes. Ele tem o jeito dele, mas ele é pai. E eu preciso fazer com que ele tenha esse laço, esse relacionamento com a minha filha. E quanto mais o pai tem esse relacionamento com o filho, maior também vai ser o laço desse filho no futuro com o pai. E minha mãe, Gui, também, eu falo que minha mãe é uma mulher de muita sabedoria. Ela fala que quando o pai cuida do filho é porque ele ama a mãe. Então, assim, hoje quando eu olho pro Renato brincando, toda vez antes, eu fico louca da vida. Mas agora eu parei de ficar brava. Toda vez antes de dar o banho nela pra dormir, porque eu dou banho, faço a rotina do sono. Banhinho, faço massaginha, dou um TT e ela capota. Ele tem mania de dançar com ela. Ele pega ela no colo, vai agita, né? Ele põe rock. Ontem ele pôs bidis pra ela e dança e mexe no cachorro lá. Eu falei, pelo amor de Deus, para de agitar a criança. Eu já apaguei a luz, tá desde as 6 horas com luz baixinha. Mas assim, é a alegria dele. Então agora eu deixo, sabe? E eu lembro do que a mãe fala. Né? Assim, casa bagunçada é sinal que tem vida em casa, que a família gosta de estar em casa. Não fica neurótica que sua casa tá bagunçada, seu marido bagunça tudo com seu filho, com seu cachorro. Antes tá em casa do que tá fora. E quando o pai cuida do filho com carinho, é porque ele tem esse carinho pela mãe. Mas parte da mãe dá essa autonomia pro pai. Né? Deixar ele ter um momento, não ter medo de delegar ou de deixar ele... Ele não vai cuidar igual a gente cuida. A mãe é muito minuciosa. Ele vai errar, vai passar pomada errado, vai pôr fralda... Ixi, às vezes põe fralda de um jeito que vaza tudo cocô. Mas ele tá cuidando do jeitinho dele, né? Eu preciso deixar ele ter essa autonomia. Sobre a outra.
Quem que são as pessoas que vai? Já tem o seu trio? Já. E quantos quilômetros você está se programando para correr? Já tenho o trio, a Cata e o Zé, que me abraçaram nessa jornada. Eles também abraçaram o Renato, porque o Rê tá fazendo os longões com eles pelo sábado de manhã, enquanto eu fico com a Bela. Eu tô me propondo aí fazer 25 quilômetros, né? E essa ultra, ela tem diversos terrenos também, né? Então, areia, mato, montanha, mar. Então, assim, eu não foi um desafio tão fácil, assim, né? Porque, poxa, pra mim antes correr 25 km era muito simples. Agora, assim, eu tô nos 10 por enquanto, mas eu já tô correndo 10 muito tranquila já, sabe? Com 3 meses. Show. Má, como que você faz esse gerenciamento de tempo? Você tem uma agenda que você tá se programando ou não? Gui, por mais que os meus horários hoje é uma caixinha de surpresa, eu procuro, sim, ter uma rotina de horários estabelecidos durante o dia, né? Eu me proponho sempre a treinar depois que a Bela acorda. Então, ela acordou de manhã, mamou, é o momento que eu como depois da mamada, né? Pra repor tudo que eu perdi, pra estar com bastante energia, não ficar fraca, me hidrato e vou treinar. Nem sempre eu consigo, mas 90% dos meus dias eu tenho conseguido. Eu sou muito regrada, eu sou muito disciplinada. Então, assim, quem me segue no Instagram vê que vira e mexe, eu tô treinando 7h30 da noite, ou às vezes teve um domingo que eu até coloquei lá pra dormir e fiz meu treino de bike. Eu tava me sentindo. A regra é a seguinte: tá se sentindo bem, né? Segundo a minha médica, meu nutricionista e meu coach. Tá se sentindo bem, não tá cansada? Treina. Mas a partir do momento que você tá esgotada, não teve uma boa noite de sono, tá resfriada, segura também, porque isso pode acabar impactando um pouco na produção de leite, né? Então, eu procuro sim colocar uma rotina, estabelecer uma rotina de treino. Mas para quem te acompanha nas redes sociais, para quem tá escutando aqui, você mostra muito, fala muito, mas eu não sei se você já falou sobre isso, tá? Qual que é o tipo de suporte que a mãe precisa ter, seja profissional ou seja pessoal, para ter a rotina de atividade física? Precisa contar muito com o marido ou não? É mais a mãe se organizar, né? Tem ou não? Eu tenho uma pessoa em casa que me ajuda. O que você acredita que ela precisa ter, assim? Que suporte que ela precisa ter para ter uma rotina de atividade física pós-maternidade? É uma pergunta muito interessante. Acho que, em primeiro lugar, a mãe, ela precisa querer mudar, ela precisa querer entrar nessa rotina, né? Em segundo lugar, a rede de apoio. Se seu marido você puder ter uma conversa com ele, combinar com ele, para você ter momentos que ele cuide do seu filho, para você treinar, isso vai te ajudar, né? Hoje, eu treino enquanto a Bela dorme. De final de semana, eu e o Renato, a gente reveza, né? Porque final de semana a gente acaba tendo nossos longões de treino. Então, às vezes, eu não consigo treinar o treino todo enquanto ela tá dormindo. Então, eu garanto que o Renato tá com ela. A minha mãe foi uma pessoa que me ajudou muito nesse processo, né? Então, não é todos os dias que minha mãe pode ficar com a Bela, mas ela me ajudou no comecinho. Mas eu acredito que é muito, assim, a parceria do casal, sabe? Porque da mesma forma que o Renato enquanto ele trabalha, eu cuido da Bela. E ele também treina, eu também tenho o direito de treinar, eu acredito, sabe? Com certeza. Então, quando ele tiver a oportunidade, a gente combina esses horários, né? A partir de agora que ela completou 2 meses e meio, eu tô com uma babá, mas não é pra eu treinar, não é pra eu ter o luxo de treinar, é pra eu poder trabalhar realmente, né? E conseguir participar de reuniões, para conseguir fazer uma visita. Quinta-feira eu vou para São Paulo, vou visitar um cliente, né? Então a babá é para isso, mas eu acho que se estabelecendo rotina de horários mata. Se você deixar a hora que der eu vou, não vai dar. Legal, acho que isso é uma coisa que você tá falando bastante, sobre rotina, né, Má? Por mais que o nenê crie a rotina dele, né? Mas você consegue programar a sua também. Sim, sim. Eu quero que ela
cresça com a minha rotina, entendendo como que a mãe dela e o pai dela dá jeito pra tudo, sabe? Pra que ela entenda isso. Talvez seja até uma cultura que veio da minha família. Meus pais sempre trabalharam muito. Então, assim, eles sempre fizeram de tudo. Isso, querendo ou não, trouxe uma autonomia. Eu sou a terceira filha, também trouxe uma autonomia, sabe? De vida, assim. Até de empreendedorismo pra mim. Então, eu sei que eu vou errar muito. E às vezes eu erro com ela, eu choro, me culpo, isso passa. Daí eu vou correr, passa. Né? Mas eu acho extremamente importante a criança entender essa rotina dos pais. Vamos lá. Você hoje empreende, treina, é influenciadora, né? Uhum. É um chapéu que você tem também. Até esses dias, até conversando com a Mari, que não tá aqui, mas ela diminuiu. Eu falei, nossa, Mari, eu vejo quase que direto ela tá fazendo provador, tá num cliente, acho que não da agência, não da Sete. Não tem nada a ver com a Sete. É um cliente dela. E mãe, né? Vários chapéus que você ocupa na sua vida. Tem mais algum? Tem atleta, né? Triatleta. Voltando aos pouquinhos aí. Acho que é questão de treino, esposa, mãe. E eu não deixo de lado a minha fé também, né? Então, assim, eu sou cristã. Então, também vou à igreja. Eu acho que é um pilar muito importante. A parte espiritual tá firme, né? Não adianta nada a gente cuidar da saúde, cuidar do trabalho, da família, mas a gente também deixar Deus de lado, né? Porque é os valores que eu quero, e princípios que eu quero passar para os meus filhos. Aí eu vejo você com esses vários chapéus, e aqui dentro do escritório a gente conhece várias mães que têm vários chapéus também. E ao mesmo tempo a gente escuta o nosso dia a dia aqui dentro da Chelsea é provocar as pessoas a fazerem atividade física, a convidarem a correr alguma corrida, a fazer alguma prova de triatlo. E às vezes a gente se depara com uma objeção da pessoa que é eu sou mãe. Como se ela automaticamente colocasse um selo dela assim, eu não posso fazer atividade física, eu não posso participar de uma corrida, eu não posso treinar. E você vem, né, hoje a gente até, um dos motivos de convidar a Má tá mostrando que é possível. Tem outra Má também, que a Má Vidotti também. A gente tá super amiga aqui. Vocês estão trocando figurinha? A filha dela nasceu 5 dias antes da Bela. É muito próximo, né? A Má vai vir aqui também, contar sobre a Maria, como que tá essa experiência para ela. Mas como é isso? Por que você não se colocou nessa caixinha do... Não, agora eu sou mãe e só sou mãe? Sim. Eu acho que é uma coisa cultural isso, sabe? Vem muito, assim, da cultura do nosso país. A maioria, assim, do que a gente vê hoje, as mães realmente colocam um rótulo como mãe, né? Eu acho que cada mulher é uma. Eu nunca me vi assim, eu nunca me vi só sendo mãe. Eu quero realmente, assim, ter a minha liberdade, ter o meu momento, ser independente. Ser independente não significa que eu não precise do meu marido, da minha família. Mas, assim, eu sou capaz, sim, de empreender, de correr atrás dos meus objetivos na minha empresa, como influenciadora. Eu diminuí, simplesmente tem que ter um tempinho pra tudo, né? Às vezes eu não consigo dar conta de tudo. É algo que eu aprendi também, que não adianta a gente querer abraçar o mundo, porque você não faz nada direito. Então, coloque prioridades. Mas eu me coloquei como prioridade. Que nem eu falei no começo do nosso bate-papo. Eu estando bem, eu vou conseguir. E a Marcela, eu não me vejo a Marcela fora do esporte hoje. Não ia ser eu só sendo mãe, comendo errado, dormindo mal. Nessa prioridade sua, né? O esporte, a saúde, está em qual ordem? Tem? Sim. Primeiro Deus em primeiro lugar. Né? É onde vem os meus princípios, a minha direção. Né? E em segundo lugar, eu vou colocar eu. Porque eu preciso estar bem para cuidar do meu marido e para cuidar da minha filha. Só eu estando bem mentalmente e fisicamente, eu vou ser uma boa esposa, vou ter sabedoria como esposa e vou ter sabedoria como mãe. E aí vem a minha família. Eu não acredito que a família precisa vir antes.
Porque eu vejo que, às vezes, muitas amigas, quando conversam comigo, me pedem muito conselho, assim, sabe? No Instagram, as mães falam... Elas se abrem até em relação ao relacionamento delas. Que elas explodem, que elas... Com o marido, perde a paciência, grita com o filho. Ela não tá bem pra chegar nesse nível, né? Então, se você tá bem psicologicamente, mentalmente, fisicamente, você vai ser uma boa esposa, uma boa mulher, uma boa mãe. Isso que eu falei de só ser mãe, mãe é uma baita de uma responsabilidade. O ponto é de só ser mãe, é a pessoa não se cuidar. A pessoa não colocar a pessoa, em primeiro lugar, ou em segundo lugar, igual você falou, fé, e aí já veio amar. Amar se cuidando, amar estando bem, vai ter mais energia para cuidar da Bela, vai ter mais energia, no seu caso precisa de muita energia para aguentar o Rê. Precisa. E todas os outros chapéus que vem a seguir. Então não é só ser mãe. Ser mãe é uma baita de uma responsabilidade. Toma um super de um tempo. Não é fácil, né? Não é 1000 maravilhas. Eu sei disso porque eu tenho 3 filhas. Minha esposa é mãe de 3. E é um desafio. E a turma acha que não, vai crescendo, vai sendo mais fácil. Não, vão vindo outras coisas. Outras preocupações, mas ao mesmo tempo sempre muito, muito divertido. Mas a mulher precisa se cuidar. Precisa. Que se não se cuidar, é o que você falou já no começo. A mulher estando bem, a mulher se cuidando, tudo talvez se encaixe, né? Esses dias o Renato, ele falou que estava com um amigo dele e esse amigo falou que toda vez que a mulher chama, ele fala que ele tem que ir no banheiro, sabe, soprando ruim assim, sabe, fica mexendo no celular enrolando, porque ele sabe que ela vai reclamar, que ela vai... E ele falou assim, nossa, eu fiquei lá com tipo um ombro amigo assim, e ele só descascando, né, daí ele falou assim, não é foda o casamento? Daí ele falou assim, Marcela, não concordei. Ele me contando assim, sabe, não concordei, porque olho pra você tá treinando. Às vezes você acordou, eu tô com preguiça de correr, e você acordou de madrugada, amamentou e foi treinar. Você me inspira. Gui, eu ganhei o meu dia com isso, sabe? Eu ganhei o meu dia, assim... Pô, tô no caminho. Falei, olha, tá dando certo. Eu vi que realmente o quanto faz diferença isso no casamento, assim. Eu olhava o Renato falando com orgulho de mim, assim, sabe? E pra mim isso é muito prazeroso. E se a gente pensar, por que eu bato tanto na questão da atividade física? Quando a gente faz atividade física, a gente libera todos os hormônios do bem. Serotonina, endorfina, enfim, todas as inas vêm pro corpo. E aí, com isso, a gente fica mais feliz. Total. Né? Tem autoestima, né? Tudo se encaixa. E até o nosso humor, né, para lidar com determinadas situações vai estar diferente quando a gente está irrigado dos hormônios do bem que a atividade física traz. E essa é uma bandeira que eu queria levantar para as mães, para quem ou vai passar pela maternidade, ou está passando, ou já faz anos que está enrolando a voltar para a atividade física, ou começar uma atividade física, comece. Né? Primeiro, nunca é tarde, e o quanto antes você começar, é exemplo que você vai trazer para dentro de casa. Que isso com certeza a Belinha vai no meio de vocês dois. Eu não sei se vocês já pensaram em algum esporte para ela, mas eu chuto que ou ela vai ser tenista ou ultramaratonista, alguma coisa do tipo. Sim, tenista com certeza. Nos Estados Unidos o Renato comprou uma roupa para ela. Ele falou assim, eu quero que você coloque essa roupa quando eu for jogar, quero que você leve ela. Ela já ganhou até raquete de tênis. Que legal. Com 15 dias ela ganhou uma raquetinha da Babolá do Renato. Mas vou até contar um caso engraçado. Eu vou correr na esteira, no prédio, eu levo ela no carrinho, ela fica do meu lado. Ela dorme. E muita gente para no prédio, entra na academia e fala, não tô acreditando nisso. Né? Mas sabe por quê? Eu acho que eu caminhei tanto na esteira quando eu tava grávida que ela já sabe. Eu falo que o ruído branco dela é a esteira, né? Esteira. Então, acaba sendo exemplo. Beleza. A mãe teve o nenê. Você já comentou da sua médica. Enfim, ressalta isso. Quais foram os cuidados que você teve antes de voltar para a atividade física? Quais são os profissionais que você foi buscar ou não buscou? Enfim, mas quem que você procurou do tipo, beleza, eu tô apta,
para voltar à atividade física? A primeira pessoa foi a minha obstetra, Tabata. Para ela me examinar, ver como que eu tô, questão, né, do pós-parto. Então, foi a primeira pessoa a me dar alta. Em segundo lugar, foi o nutricionista. Antes de voltar até mesmo para minha assessoria de treino, foi nutricionista porque eu estava muito perdida em relação à alimentação. Eu tinha muita fome, muita sede, e eu sempre prezei muito por isso. Então, eu quis me orientar. Poxa, tô liberada para atividade física, mas calma, mas o que eu como, que horas, o que dá cólica, o que não dá, como que eu vou me virar? Procurei me orientar em relação a isso. E, como eu disse antes, isso já me trouxe uma baita disposição, né? Mesmo pós-parto, assim, muito tempo curto. Em seguida, foi a procurar, né, voltar com a minha assessoria, que me acompanha no triatlon, porque eles me acompanharam antes de engravidar, durante a gravidez eles acompanharam os meus treinos. E agora, como eu estou inscrita para 2 provas, né, para essa ultra de revezamento e para um triatlo olímpico no final do ano, a gente sabe que você é atleta também e não tem como te treinar no escuro, né? A gente precisa de saber o que tem que fazer. Então, foram as coisas que eu procurei me orientar. Mas é algo que eu falo também para muitas pessoas que me chamam no Instagram pedindo dicas. Eu sempre falo, não faça nada sem orientação de profissionais, porque é uma fase delicada. E cada mãe tem uma história, cada mãe tem um momento. Não vai ser louca também de nascer o filho e vai correr, né? Eu era uma triatleta amadora, meu histórico no esporte, eu tenho um lastro muito grande, por isso que eu voltei tão rápido. E a minha médica fala, eu te liberei porque eu sei do seu lastro. Então, isso conta muito. Isso é muito importante que a Má falou. Independente da cidade que você esteja escutando ou assistindo, com certeza existe profissionais capacitados para te orientar a ter uma volta, né? E até se você já tem esse profissional com você de antes, ele já sabe o seu lastro, ele já sabe como você funciona, como o seu corpo funciona, e vai te ajudar a ter uma volta ou um início à atividade física mais, eu ia falar mais certeiro, mas assim, qual que é a palavra, Má? Você volta à atividade física com mais consistência e com uma realidade que tem um profissional olhando para você. Então, mais segurança. Mais né? segurança, essa é a palavra, mais segurança. Porque hoje você é mãe, né? Então você tem que pensar nisso. Porque você é tudo para aquele neném que está na sua casa ou que está aí do seu lado escutando, né? A única coisa que eu não consegui fazer até agora, né, foi voltar a pedalar na pista pelo fato de ser mãe. Olha o medo que isso causa em mim, não posso cair. Não, mas eu morro de medo até hoje, assim, eu vou... Isso mudou muito em mim. Antes a minha mãe olhava e falava assim, pelo amor de Deus, você foi pra Bandeirantes com o Renato, só os dois, vocês são loucos. Eu falei, imagina, né? E tacava o pau no bike lá. Agora, eu não tive coragem de pegar a pista de Piracicaba Limeira ainda. Eu vou falar que eu só pedalo. Há um tempo atrás o Boal me levou pra estrada, mas eu evito demais. Você quer me ver pedalando, eu tô na Cruzeiro do Sul. É mais fácil. Eu fico mais ali. seguro, né? Mais seguro, e eu fico girando lá 500 mil vezes, porque eu também ainda não tenho... Mas é um treino de cabeça também. Não, total. Eu não tenho confiança de ir pra estrada ainda também. Má, estamos quase finalizando. Eu queria que você pensasse numa mensagem. O que você poderia passar para as mães que estão com dificuldade para voltar ou iniciar uma atividade física? Onde que elas podem encontrar motivação? Enfim, o que você acha que poderia passar ou falar para elas para que, virasse a chavinha e elas olhassem para a atividade física? Toda vez que eu acordo antes da Bela e eu vou no berço, ela tá dormindo, eu olho aquele rostinho dela assim, sabe? E aí eu oro pra ela, falo assim, eu oro pra Deus e peço, Deus, me permita viver o maior tempo pra eu curtir cada momento ao lado da minha filha. Então pense nisso, pra você curtir o seu filho, a sua família, o mais tempo possível, bem, você precisa cuidar de você. Então tá aí, né? Se você tá deixando de lado, tá procrastinando cuidar da sua alimentação, ter uma rotina de atividade física, você precisa... sim, cuidar, porque alguém depende de você hoje. E, consequentemente, quando o seu filho for construir a família dele, ele vai ter você como exemplo. Eu olho pra Bela todos os dias e eu vejo isso, Gui.
E eu peço pra Deus me dar força e sabedoria pra eu conseguir me manter bem, cuidar de mim, pra que eu cuide dela e que ela seja esse exemplo pra família dela. Aê, salvas de palmas pra Mamãe Gá. É exatamente assim que eu penso também. É por conta disso que eu treino, é por conta disso que eu tô no desafio 366 de correr todos os dias, é por conta disso que eu inventei essa história do 90 dias sem açúcar. É por eles. Por eles. É por eles que quanto mais vida eu ganhar, né, quanto mais disposto eu tiver, melhor pai é você, né? Mais presente eu vou conseguir estar na vida deles. Então, time que está escutando aí de casa, se você não está fazendo por você, se você não está fazendo pela sua saúde, faça pela dos seus filhos, beleza? Faça. Agora eu fiquei emocionada aqui, né? Quase arrancou. Já olhei essa caneca linda aqui, na hora que eu cheguei já me desmontou. E temos, antes de finalizar, obrigado de novo por você estar aqui com a gente. Você vai voltar, tá? Ah, que legal. A gente vai fazer 6 meses, 1 ano. A gente vai sempre estar te trazendo, porque assim, cada jornada, cada mês que passar, são coisas novas que você vai aprendendo. E a gente quer trazer isso pra galera que tá escutando, pra galera que tá assistindo lá de casa, e que vendo que sim, é possível. Né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. É ser mãe e cuidar de si, né? E estar dentro da atividade física e tudo isso. Obrigado por você estar aqui. A gente tem um presente para você. Que delícia, eu que agradeço. Ai, gente. Tem algumas coisas que eu já... Ai, meu Deus do céu. Renatinho, eu acredito que é você que vai comer algumas coisas que tá aqui. Pamonha, tá. Um bolo aqui. É um bolo. Boné Chelsea aqui. Ó, tem um intratreino aqui, não tem, ó, o Jack Links. É Jack Links. Que show, eu tenho uma almofada ainda. Muito obrigada, pessoal, muito obrigada mesmo pelo carinho. Pamonha de Piracicaba. Pamonhas de Piracicaba. Capricho. Muito show, obrigado, Gui. Eu que agradeço. Time, esse foi o episódio de hoje. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Nossa, Mickey, quase esqueci. Eu já ia levar uma bronca do Mickey. A Manu tá aqui com a gente hoje. Se inscreve no nosso canal aqui no YouTube. Se você tá... A gente tá em todos os agregadores de Spotify, enfim. Qual mais que são, Rick? Tá tudo aqui embaixo. Segue a gente. O Instagram da Má tá aqui também. Segue ela lá. Essa nova fase da mamãe, ela tá postando lá também. Isso ajuda pra quem tá começando. Ou pra quem já vive isso, né, Má? Time, obrigado pra quem escutou a gente. Pra quem assistiu, nos vemos na próxima. Tchau!